não industrializar, a única consequência é a diminuição do ritmo de produção. 700 e poucos mil entregadores de iFood agora. Nós temos 1,4 milhões de motoristas de Uber. Nós temos aproximadamente 2 milhões de YouTubers, TikTokers e Instagramers. A população dá 4 milhões e pouco de pessoas. A faixa etária média era de 37 anos. Hoje, a faixa etária média é de 42 dias para 2 horas. É um impacto muito grande, a instalação no shaft é de mais ou menos 2 horas. A gente conseguiu entregar essa obra em aproximadamente 60 dias. Em 2 dias, a gente entrou com os módulos, instalou e saiu fora. Vem crescendo mais de 100% ao ano. E marketing zero, investimento em Google, assim, o produto está se vendendo sozinho. As empresas que menos se adaptarem a isso são as primeiras a reduzir o seu ritmo e até mesmo a fechar as portas. Stop letting construction timelines steal your profits. Industry data shows 9 out of 10 projects face costly delays. That outdated model is finished. Today, listeners will discover a modular construction secret to guarantee delivery on time and on budget. Our guest is Bruno Soares de Carvalho, the visionary founder of Oak Offsite, who is disrupting the construction industry from Curitiba. This essential conversation is proudly sponsored by Inevitable Flow.ai, your partner in innovation. Don't touch that dial. The future of profitable building starts right now. Barreiras não faltam, tá? Acho que é o oposto, né? A construção civil, de maneira geral, é muito tradicional, tá? Só que eu vou te dar alguns dados. Aqui no Brasil, nós temos 700 e poucos mil entregadores de iFood agora. Nós temos 1,4 milhões de motoristas de Uber. Nós temos aproximadamente 2 milhões de YouTubers, TikTokers e Instagramers, mais ou menos. Essa população dá 4 milhões e pouco de pessoas. E há 10 anos atrás, boa parte dessa turma estava trabalhando dentro do canteiro de obra. E hoje em dia eles encontraram de mais ou menos 2 horas. A gente sai de 30 dias para 2 horas. É um impacto muito grande, isso impacta no custo indireto e isso torna o nosso produto viável. Por isso que a gente está tendo um crescimento super bacana, porque as consultoras estão entendendo a necessidade desse tipo de produto. Né? Investimento em marketing zero, investimento em Google, e esse processo de aquisição de clientes está vindo de uma maneira natural. Então, assim, o produto está se vendendo sozinho. Né? Legal. E aí a gente tinha esse desafio para construir, né? E foi a primeira vez que eu trabalhei com modular. Essa empresa instalou uma fábrica de construção modular lá nesse projeto. Isso foi em 2009, né? Então faz bastante tempo já. E a gente iniciou esse trabalho. A gente tem alguns exemplos. Na maioria dos projetos que a gente recebe para fazer, a gente só entra porque para resolver esse tipo de situação. Esse é um primeiro ponto. Mas vou exemplificar. Ano passado a gente estava fazendo uma reforma e ampliação de um hospital, uma maternidade, pela construtora que eu sou sócio, que faz obra no sistema tradicional, que é a ISA Engenharia. Então a ISA estava fazendo uma reforma e ampliação de um hospital no sistema tradicional, entrando quarto a quarto, destruindo o que está lá dentro do quarto, reconstruindo o leito hospitalar e assim sucessivamente. Chegou num determinado ponto que precisava fazer uma ampliação hospitalar, que foi pedido uma solicitação de ampliação da obra que não estava prevista inicialmente no projeto e que era necessário ser feita e que a construção tradicional não conseguiria resolver no prazo que precisava ser feito. Era uma área de conforto médico, um ambiente no qual os médicos descansam logo após o seu trabalho, tal. Então ele tem que ter um ambiente de descanso lá. E a construção tradicional não conseguiria resolver essa ampliação hospitalar no sistema tradicional no prazo que precisava. A gente conseguiu entregar essa obra em aproximadamente 60 dias, entre desenvolvimento zero de projeto e a entrega da chave. Então é um tipo de solução que a gente entrou de uma maneira, vamos lá, em 2 dias a gente entrou com os módulos, instalou e saiu fora. Então isso ficou assim, muito marcante para a equipe do proprietário do hospital, né? Porque então a gente está tendo uma redução da equipe laboral dentro dos canteiros e nós temos um aumento gradativo da faixa etária dos trabalhadores dentro das obras. Qual a consequência disso? Se você pega os números de custo da mão de obra por metro quadrado construído, ano após ano nós estamos tendo aumento do custo da mão de obra dentro dos canteiros. Tá? Então, a mão de obra está ficando cada vez mais cara e escassa, e mais velha. Então não existe um outro caminho no futuro que não seja a industrialização, para que você possa reduzir a quantidade de mão de obra dentro do canteiro. Se não industrializar, a única consequência é a diminuição do ritmo de produção.
porque você não vai ter gente suficiente para produzir aquilo que você está prometendo. E, consequentemente, as empresas que menos se adaptarem a isso são as primeiras a reduzir o seu ritmo e até mesmo a fechar as portas. E as empresas que melhor enxergarem essa alteração do cenário e tomarem as medidas necessárias neste momento, não daqui 5 anos, mas agora, para tentar industrializar o máximo possível das suas operações, sem dúvida nenhuma, são as empresas que vão sofrer um pouco nesse momento, porque esse processo não é simples, ele não é fácil, mas que sem dúvida nenhuma vão ter maior possibilidade de sucesso no futuro, porque vão se adaptar às mudanças rápidas, né, que estão tá tendo um crescimento super bacana, porque as consultoras estão entendendo a necessidade desse tipo de produto. Né? Nossa, Bruno, muito. Esse e-mail ele vai vir de eu tava só, tudo que você tava falando, eu tava pensando, mas isso, eu já tava planejando umas perguntas para te fazer e você foi respondendo uma atrás da outra, assim. Quase 3 anos de operação agora. E eu entendo que a gente está tendo muito sucesso, porque vem crescendo mais de 100% ao ano, né, nesses 3 anos. Então, é uma empresa que está com crescimento exponencial. A gente vem de uma bagagem muito boa, tanto teórica quanto prática, né? Então, isso também traz robustez às nossas operações, né? E a gente está com projetos bem interessantes. Ótima pergunta. Eu chamo isso, que você perguntou, eu até estou dando um nome para isso, uma nova matriz construtiva. Porque não tem uma coisa, tem um pacote de coisas novas que estão acontecendo. E eu chamo esse pacote de novas soluções, novas situações de nova matriz construtiva. E o que é a nova matriz construtiva? É a construção off-site industrializada, é a utilização do BIM, é a utilização da inteligência artificial, tanto para orçamento, para planejamento, para comercial, para desenvolvimento de projeto. Vamos lá, o que mais que a gente... É a utilização de wearables, por exemplo, você está utilizando uma câmera que está fazendo uma filmagem 3D, você utilizar drone para fazer levantamento topográfico. Então, se você pegar dos últimos 10 anos, cara, a quantidade de novas tecnologias que entrou no mercado da arquitetura, engenharia e construção é muito superior a tudo que aconteceu nos últimos 100, entendeu? A gente hoje tem equipamentos autônomos de terraplanagem que conseguem funcionar sem, né, o uso de um operador, caminhões que estão trabalhando sem o uso do operador. Muito em breve, eu acredito que a gente vai ter exoesqueletos auxiliando as operações dos operários. Quem sabe ainda pode ocorrer até mesmo a robotização dentro de canteiros, mas sem dúvida nenhuma a robotização dentro da fábrica já está acontecendo. Existem várias fábricas do mundo afora que estão com a inclusão de robôs dentro do seu pátio fabril. Então a gente não pode elencar um ponto, a gente tem que entender que tem o que eu chamo, né, a nova matriz construtiva, porque é um pacote de tecnologia da informação com hardware, é um sistema, né, que está virando de cabeça para baixo o status quo tradicional. E talvez daqui a 5 anos vão ter novas soluções que vão ser agregadas a isso, né? E eu não vejo um processo de estabilização tão cedo disso tudo que a gente está vendo de mudança. As mudanças estão muito dinâmicas, estão muito rápidas. Quem não se adaptar... Eu fico pensando nas suas palestras, quando você conversa com pessoas e expõe para eles essa tecnologia da construção modular, tem algum mito que as empresas e as pessoas acreditam sobre a construção modular que você constantemente tem que quebrar ou reexplicar ou reestabelecer de uma outra maneira? Sim, existe sim, muito relacionado ao custo. Muita gente pensa que por estar fazendo industrializado ele é mais barato, e não é uma realidade. O nosso produto ele é mais caro do que feito em loco, tá? Só que ele é mais caro quando a gente compara diretamente material com material, mão de obra com mão de obra. Só que na hora que você faz uma análise global do custo total do empreendimento utilizando a nossa solução e do custo total do empreendimento utilizando uma solução feita em loco, aí a nossa solução é mais barata. Porque quando a gente traz a nossa solução para dentro do canteiro, a gente normalmente consegue reduzir retrabalho, consegue reduzir prazo, a gente reduz mão de obra dentro do canteiro. Então, essas vantagens, né, reduz a quantidade de acidente, reduz a quantidade de homem-hora exposto, né, acidente, melhor colocando, né? Então, essas características, né, se você extrapolar isso para a última linha,
do custo total do empreendimento, a gente fica mais barato. Só que isso Legal. não é uma conta fácil de ser explicada, né, para quem não tem um controle total do empreendimento. Você acabou de falar que muita gente não sabe dizer se a obra está dando lucro ou prejuízo. Você imagina explicar para essa pessoa, para ela poder diferenciar o que é custo direto do que é custo indireto. O nosso produto faz sentido quando a gente envolve o custo indireto nessa conta. Ou seja, quanto custa um mês de canteiro? Você está fazendo uma torre de 20 andares. Quanto custa um mês desse canteiro nessa torre? 150 mil? 200 mil reais, talvez? Tá, e se a gente tirar 3, 4 meses desse canteiro? A gente vai acabar a obra antes e a gente vai tirar isso do custo indireto. Isso é um custo que tem que ser diretamente, né, vamos falar assim, responsabilizado pelas nossas soluções. Porque foi a nossa solução que permitiu isso ser reduzido. Então, na hora que você faz essa conta correlacionando todo o processo, a gente é imbatível comparado com a construção tradicional. Então, você enxerga o cenário. Se todas as construtoras quiserem industrializar, vai faltar fábrica. Não tem fábrica suficiente para atender todas as construtoras existentes no Brasil.